Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe no vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar, queridos. Meu Deus, te agradecemos pela tua palavra viva, poderosa, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Te agradecemos, Senhor Deus, porque ela está diante de nós, ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos dá ânimo para vivermos. Assim, Senhor Deus, também cremos que o Senhor está conosco, conduzindo o nosso entendimento e a nossa compreensão da mesma. Iluminados pelo Teu Santo Espírito, recebemos as informações necessárias para caminhar em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, que durante esse tempo de vida, o Senhor nos dá uma consciência de morte, de deixarmos essa existência para estar eternamente contigo, e essa verdade tome o nosso coração e nos dê uma caminhada segura, sem perturbação e sem turbulências. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus nos conforta. Não há nenhuma dúvida disso, que Deus está pronto a conduzir-nos aqui na terra, com todo cuidado. Cada um dos detalhes da nossa existência, ela é permeada de um conforto perfeito de Cristo Jesus. A caminhada da igreja é uma caminhada segura. Nós estamos aqui passando algum tempo, mas nós não somos daqui. Nós só viemos aqui para cumprir uma tarefa. Estamos aqui cumprindo-a, fazendo exatamente aquilo que Deus espera de nós como povo de Deus. Temos as nossas dificuldades, temos a nossa natureza pecaminosa, que nos dá inclinações para a carne. Temos a influência do mundo, com as suas orientações e com as suas ordens, e vez por hora somos acometidos a embarcar nelas e aceitar essas informações que não nos edificam, não nos dão condições para que a gente viva plenamente o Evangelho. Tudo bem. Temos o próprio Satanás, que no curso do mundo está tentando te roubar a glória de Deus, e isso ele faz dificultando a nossa caminhada.
Mas esta cena da morte não é uma cena para tal. Essa cena da morte é uma cena para recebermos o conforto de Deus. Nós não estamos à mercê do mal, porque temos a morte, porque a morte já foi vencida. Isso não deve ocupar o nosso coração, nem a nossa mente, nem as nossas faculdades. Se Deus é tão bom por como Ele permite que as pessoas morram, pois bem, esse não é o assunto. O fato de todos nós termos que passar pela morte e perdermos nossos entes queridos, não é para estarmos entendendo que o mal está judiando de nós, de forma alguma. Para nós cristãos, quando morremos, nós fazemos ação de graças pela vida. E essa é uma concepção de todo cristão. Ele sabe que a vitória sobre a morte já nos foi concedida. E não permitimos que haja outra informação que venha dizer: ah, meu Deus do céu, morreu tão novo. Essa informação já não tem sentido para nós. Porque dentro da morte está a grande vitória de Cristo Jesus. Então, para nós, queridos, por maior que seja a dificuldade, os sentimentos, Deus nos conforta, Deus nos acalma, Deus nos tranquiliza. Não estou dizendo que você não tenha saudades, não estou dizendo que você não vai ficar para baixo durante um tempo, pela perda de alguém que era próximo, que alguém que era querido. Não estou dizendo que você terá facilidade de lidar com as cenas de morte que estão propriamente próximas de você. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Está dizendo para nós que nós temos uma caminhada segura, mesmo frente à morte, mesmo frente às perdas, mesmo frente às dificuldades que a gente tem que passar, e uma delas é perder entes queridos. Isso nos faz bem? Não, não nos faz bem. Isso nos dá a noite de sonos tranquilas? Não, não nos dá a noite de sonos tranquilas. Mas a palavra nos diz que a vitória sobre a morte já foi concedida. Nós temos plena certeza disso. Nós temos plena convicção disso. Nós não estamos presos às nossas limitações. Portanto, queridos, João 14 é uma antevisão de algo que vai acontecer. Os discípulos estão sendo avisados por Jesus: olha, eu vou morrer, chegou a hora, está na hora de nós nos despedirmos. E Jesus faz essa comunicação numa sequência de sermões didáticos. O primeiro grande sermão antes disso é o princípio da humildade, o lava-pés de Jesus. Ele se aproxima e lava os pés dos discípulos e diz: olha, vocês têm parte comigo e eu tenho parte com vocês. Não é bem assim, não. Se eu não lhe lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele dá uma grande lição de humildade, assim: vocês devem fazer com o seu próximo, devem executar uma caminhada humilde. Ele diz no capítulo de número 3, verso 18: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. E essa não é uma contrapartida da sua conversão, é uma afirmação consciente de Jesus, da sua soberania. Ele: sei quem escolhi, eu sei exatamente aqueles que estarão comigo. E Jesus deixa claro que, dentro do princípio da humildade, concede-nos a soberania divina para vivermos esse tempo aqui na terra. Ele não está dizendo que é de cá para lá,
mas ele está dizendo que é de lá para cá. Ele sabe exatamente aqueles que são seus. Isso tranquiliza o coração da igreja, mas as informações vão piorar um pouco, porque ele vai no momento seguinte falar a respeito da traição, e isso nos assusta, porque foi escolhido por Jesus e sentou na mesma mesa, e Jesus o identifica, e ele sabe que ele será o traidor. E a cena da traição aqui começa com a soberana vontade de Jesus, quando diz: eu sei aqueles quem escolhi. E dentro desse rol de discípulos está a pessoa do traidor. Estranho, não é? Porque Jesus tem que manifestar o seu poder de escolha dentro da própria cena da traição. E ele traz para si o traidor, coloca na sua mesa, e ele diz: olha, você está comigo. Na cena do deslinde da salvação, da morte de Jesus, ele diz: olha, eu escolhi esse traidor, foi eu que escolhi, ele está aqui porque eu aqui coloquei. Mas o princípio que segue, e a orientação que segue, é como serão conhecidos os meus discípulos de Jesus. E ele diz: olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ele vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Existe somente uma característica daquele que é discípulo de Jesus. Nisto é somente no amor. Se tiverdes amor uns pelos outros. Não existe outra carteira de identidade para o cristão. A única carteira de identidade para o cristão é se ele expressa o amor de Deus. Se ele não expressa, ele não é seguidor de Cristo, ele não é discípulo de Cristo. Pode ser o discurso mais belo, pode ser a eloquência mais exuberante, pode ser a casa cheia, lotada de pessoas que não amam como Jesus amou. Não são meus discípulos. A única carteira de identidade do cristão é se tiverdes amor uns pelos outros. Então, queridos, para chegar nessa cena, ele vai falar a respeito da vida eterna. E Pedro é avisado que ele vai negá-lo. Também foi escolhido. Mas Pedro, na sua autossuficiência, diz: não, deixa comigo. O senhor não sabe lidar com esse tal de Satanás aí. Eu sou bom nisso. O senhor é muito crente, o senhor é muito santo. Deixa o Satanás comigo que eu vou lidar com ele, né? E aí Jesus avisa para ele: olha, você vai me negar, rapaz, para com essa conversa. E Pedro: eu vou contigo até a morte. Ó nós aqui, hein? Que beleza, né? Nós adoramos esse discurso de autossuficiência, né? Deixa que eu resolvo esse negócio aí para... É a hora de Jesus chamar a atenção de Pedro. Pedro, presta atenção, rapaz, você está vacilando na caminhada. Você vai me negar, não vai dar, você não tem a estrutura para isso ainda. Queridos, nós não sabemos lidar com o mal. Não pensa que você vai vencer ele com a sua cara lavada. Você não vai vencer. Você vai levar uma surra da maldade. A maldade está estudando você desde a criação. Ele sabe exatamente onde você vai errar. E ele prepara a arapuca toda hora para você cair. A única chance que a gente tem é Deus desarmar as arapucas, né? Não tem outra chance. Armou, você vai cair. E se você não se firmar, você vai cair. Você precisa estar firme na rocha,
que é Jesus. Então Pedro, na sua autossuficiência, deixa que eu resolvo. E depois desse momento, já há um caminho de turbulência, porque Jesus já informou que ele vai morrer. Aí vem as informações sequentes da humildade, da traição, da escolha, da incapacidade de nós vencermos sozinhos o mal. Então é preciso que esses discípulos, ao momento da partida de Jesus, entendam o que vai acontecer nas cenas posteriores ao momento que Jesus Cristo vai deixá-los. Portanto, queridos, aqui some toda a condição de segurança presencial. Aquela segurança presencial que muitos de nós achamos que nós estando presente a coisa está segura. Se nós estivermos presente na vida dos nossos filhos, o negócio está seguro. Não está não, queridos. Não está seguro não. Se nós estivermos presentes na vida da igreja, vai estar seguro. Aí, muito menos, queridos, muito menos. Nós não trazemos segurança em nada e nem em ninguém. Todos os nossos discursos viram em nada. E só há algo firme para nós nos agarrarmos. É naquilo que Deus nos deu. O presente que Deus nos deu, que encheu os nossos corações. O presente que você recebeu, muitos de nós, desde a sua infância, lá na salinha do berçário, quando a tia lá chegou e cantou, e cantou os cânticos infantis, e nós decoramos e ficou em nossa mente, em nosso coração. Quando você, na sua adolescência, aquela vontade que você tinha de ficar em casa, você veio para a escola dominical e você ouviu das suas professoras, dos seus professores, as primeiras lições da palavra de Deus. Quando você foi trazido obrigatoriamente para a igreja pelo papai e pela mamãe, quando você queria estar dormindo, ou então jogando bola, ou então passeando com alguns amigos. Quando você percebeu que você era um crente, e você fez a sua pública profissão de fé. Eu não sabia nem bem o que era isso, mas eu decorei as perguntas lá e fiz a pública profissão de fé. E reverendo Luiz Carlos, Juiz de Fora, chegou lá, não, pastor Gustavo, você está aprovado. Fiz a prova do catecúmenos e fui aprovado e fui recebido na igreja. Quando você teve a oportunidade de orar, ler a palavra de Deus, a sua memória será aguçada e aquilo que você crê virá à tona. Não vai ser a sua força, a sua capacidade de suportar as debilidades da vida. Você será perturbado. Você passará por perturbação. Já passou por perturbação? Já perdeu algumas noites de sono? Já tomou o remedinho não fez efeito? Nossa, essa parte aí é terrível, né? Tomou na hora errada, do jeito errado. Ou o remedinho só tinha farinha, não tinha o composto. Já tomou o remedinho não fez efeito? Pois bem, esses somos nós, né? Tão perturbados quanto os discípulos. Isso não vai mudar. Nós continuaremos totalmente dependentes da escolha de Jesus, da separação de Jesus. Todo o nosso esforço, só nos esforçamos diligentemente para continuar na paz de Jesus, né? Continuamos diligentemente lutando para continuar nessa paz no seu espírito. Então, nessa caminhada, Jesus chega no capítulo 14 e ele fala claramente, simplesmente em uma frase: não se turbe no vosso coração.
E esse é um dizer de Jesus para os seus discípulos. Aprenderam a caminhada da humildade, aprenderam a caminhada do amor. É possível que haja um traidor, e tome cuidado para que você continue vivendo como discípulo de Cristo. Depois ele diz: não se turbe no vosso. É uma frase, somente uma, do Senhor Jesus Cristo. Não é hora para você se perturbar. A morte chegou, vamos passar por ela e depois estaremos eternamente com o Senhor na glória. Basicamente essas três informações. A morte chegou, nós vamos passar por ela e depois estaremos eternamente com o Senhor na glória. E diz o texto: o que é que você crê? E Jesus Cristo não foca em nenhum outro tema, ele diz somente: qual é a sua crença? O que eu te dei para você crer? O que é que eu coloquei no seu coração? Foi você que buscou ou não? Fui eu, no meu espírito, que coloquei no seu coração. As suas informações de mente são informações de mente. O que eu coloquei no seu coração? O que está lá na sede das suas decisões? Não é todos os discursos que você ouviu, não. É aquilo que eu, Jesus, coloquei no seu coração. Em primeiro lugar, creia em Deus. Oh, que coisa maravilhosa. Foi Deus que colocou no nosso coração. Não fomos nós que buscamos. Foi um presente de Deus se dar a conhecer a todos nós. Foi eu que pus no seu coração o crer. E você começou a crer em Deus, diz o texto. Em primeiro lugar, creia em Deus. Deus Criador. Eu te criei, eu te formei e eu te ajudo. Isaías capítulo 44. Isso não mudou, continuou do mesmo jeito. Foi eu que te criei, foi eu que te formei, e quem te ajuda sou eu. E este é o Deus Criador, que fez todas as coisas. Creia em Deus, não perca a sua dimensão da divindade. Mas ele diz ainda também que você deve crer em mim, Jesus. Porque crer em Jesus, e ele colocou em nosso coração essa compreensão, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade e ele é a vida. E não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Atos capítulo de número 4. Terceiro lugar, creia na vida eterna. A gente tem uma dificuldade com isso, viu, queridos? A gente só crê nesse horizontal. O vertical a gente está com problema. Por quê? Porque somos imperfeitos. O pecado nos atingiu. E essa dimensão da vida eterna só é possível porque o Espírito Santo nos comunica. E nós não temos nenhum outro recurso a não ser uma informação para crermos. Creia na vida eterna, no novo céu e numa nova terra. Ah, meu Deus, morreu tão novo. Queridos, essa é uma dimensão extremamente limitada da existência. Tempo para Deus e para nós é eterno. Vivemos alguns segundos da eternidade aqui na terra. E dimensionamos a nossa capacidade de crer somente a esta existência. E a nossa grande capacidade de entender os feitos de Deus sai dessa, porque essa é furada. Pense na vida eterna. Pense no melhor dia da sua vida aqui na terra. O dia mais feliz. O dia onde seu coração mais vislumbrou um estado de glória. Aquele dia maravilhoso que você passou aqui. Divida a glória de Deus por milhões e milhares. E multiplique esse belo dia por milhões e milhares. E você não vai se aproximar nem 1 milímetro da glória de Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado no Evangelho e na eternidade para todos aqueles que são seus. Então creia, queridos, na vida eterna com o Senhor.
Creia na volta de Jesus, ele voltará. Maranata, vem Senhor Jesus. É a última frase da Bíblia. Jesus Cristo voltará. E toda vez que celebramos a ceia falamos o quê? Até que ele venha. E Jesus Cristo de fato voltará. É uma dimensão majestosa, gloriosa. Como isso vai ser, por mais especulações que façamos, só Ele sabe, e só Deus tem esse dia preparado. Quinto lugar, creia que estaremos para sempre com Jesus, e Ele foi nos preparar lugar para que estejamos para sempre com Ele. Ele preparou esse lugar, está fazendo esse lugar, do nosso ponto de vista, na leitura da palavra, porque Ele está nos aguardando dentro do tempo que nós temos para viver, e cada um sabe exatamente o que temos para fazer aqui na terra, quais são as tarefas que temos para cumprir, e Deus nos chamará para a eternidade, para estar com o Senhor. Sexto lugar, creia que Deus nos ouve, e tudo aquilo que a gente pede, Ele está pronto a nos ouvir. Essa é a certeza que nós temos. Uma das bênçãos da salvação e da justificação em Cristo Jesus é que Deus nos ouve, queridos. Os ouvidos dele estão preparados para ouvir cada um de nós. Em momento algum ele se fecha a nós. Nós estamos prontos para falar. E a palavra nem saiu da nossa boca, e Ele conhece cada uma delas, porque Ele pode infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou do que pensamos. E creia também que o amor de Deus nos dará forças, verso de número 15, propriamente ao nosso cansaço, frente a tais informações. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor de Deus está pronto, e nós respondemos sim, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. É a única condição que temos para caminhar em frente à falibilidade e à fraqueza da vida. Deus nos conforta. Por quê? Porque nós cremos. Porque nós cremos em Deus, em Jesus Cristo, na vida eterna, na volta de Jesus, que estaremos para sempre com Ele, que Ele nos ouve e que o amor dEle nos dará forças. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.